Então, boa tarde a vocês. Essa cadeira de tópicos especiais vai focar processamento em linguagem natural. É, Nós só vamos ter aula nas terças-feiras, pelo Zoom, nessa sala que vocês estão acessando. Está nesse link aqui. Quinta-feira não vai ter aula. Quinta-feira é para vocês se divertirem estudando os assuntos da cadeira. Como vocês podem ver nessa tabelinha aí que eu estou projetando, essa tabelinha eu atualizei agora de manhã. O mês de agosto, essa aula e as próximas duas, eu ainda vou ficar falando aqui, tentando fazer vocês ficarem acordados. Depois, o resto do curso vai ser apresentações sobre determinados assuntos que têm a ver com essa história de processamento de linguagem natural pelos alunos. Então, a gente tem que organizar, nessa altura do campeonato são mais do que 20, em 5 grupos. Então, a primeira providência que eu pediria a vocês é me mandarem um e-mail. Esse e-mail aqui, meu e-mail é bem fácil de guardar. Como é que vocês querem se organizar? Eu, mais tarde, vou de novo tirar uma pauta, ver quantos alunos tem e orientar um pouco mais a criação de grupos. Por enquanto, nós temos 20 alunos. Esses assuntos que estão nessa coluna aqui, eles são cobertos basicamente por esse livro que eu estou chamando de TWW, que é essa segunda referência aqui. Esse livro é razoavelmente recente, tem um pouco mais de um ano, e é um livro especificamente sobre processamento de linguagem natural, usando uma arquitetura chamada Transformers. Esse livro é bastante prático, ele é praticamente o manual do Hugging Faces, então tem uma introdução ao assunto e depois tem uma sequência de exemplos usando lá o que está disponível no Hugging Faces. Nesse primeiro momento, nessas duas seguintes aulas aqui, eu ainda vou falar um pouco sobre a base de toda essa discussão mais recente de processamento de linguagem natural, que é uma maneira de você representar palavras e sentenças através de vetores. Essas duas aulas são tiradas deste outro livro aqui. Esse é um livro mais, digamos, conceitual, mas ele é bastante didático, é relativamente fácil de seguir. Então, isso nos leva até o começo, até metade até final de outubro. Então, final de outubro é nesse livro prático que eu estou chamando de Manual do Hugging Face. Depois do mês de novembro, a gente vai se dedicar a olhar essas aplicações mais recentes de processamento de linguagem natural, principalmente o ChatGPT e variações sobre o tema. Nessas duas primeiras aulas aqui, sobre o ChatGPT, acabou de ser publicado um outro livro. Isso aqui foi publicado há menos de um mês atrás, que é uma espécie de manual de como é que você interage com o ChatGPT. Esse livro também é bastante prático, cheio de exemplos interessantes. O próprio manual do ChatGPT, a documentação dele é bastante interessante. E aí, na segunda metade de novembro, eu vou procurar dentro dos montanhas de exemplos que eu tenho sobre o uso do ChatGPT e coisas parecidas, e separar para vocês colocarem para funcionar, né? Ou seja, implantarem aplicações de fato de processamento de linguagem natural. Por enquanto, eu não estou recomendando nada, porque isso todo dia muda, então quero chegar um pouco mais perto, final do mês de outubro, para a gente sacramentar o que vai ser coberto nessas duas aulas. E a última aula aqui é um buffer para a gente recordar o que aprendeu no resto durante o curso. O que é importante que eu gostaria que vocês me mandassem, me manda por e-mail qual é o e-mail que vocês usam para acessar o Gmail.
todo o material do curso está nesse... Esse aqui é o meu drive do Gmail, está nesse folder aqui do Gmail, e eu teria que dar permissão a vocês para acessar esse folder. As referências que eu acabei de citar estão aqui, são esses 3 livros aqui, já estão à disposição de vocês. As aulas, incluindo a apresentação que eu vou fazer hoje, eu vou colocando aqui nesse outro folder. Essas já são as apresentações que nós vamos cobrir agora em agosto, e depois eu vou colocando as apresentações que vocês fizerem, né? Essa documento de planejamento e esse documento que eu estava mostrando para vocês. Cada um desses assuntos aqui eu dividi em 2 aulas, porque às vezes é um pouco longo, tem uns 30 páginas o livro, então quem for endereçar o assunto, por exemplo, nesse caso aqui seria o grupo 1, vai pegar o 2º capítulo dessa referência e preparar 2 aulas. Preparar 2 aulas significa preparar o PowerPoint das aulas e, eventualmente, mostrar os exemplos que ele tem funcionando. Então, todos esses capítulos aqui têm um componente que é colocar alguma coisa para funcionar. Bom, aqui embaixo, nesse último passo aqui, é essencialmente a mesma coisa, só que eu estou tirando de um outro livro aqui. Então, um curso é uma mistura de aplicações, mão na massa mesmo, e um pouco conceitual, como é que a gente chegou naquela aplicação. Bom, então é importante que vocês me mandem e-mail com o e-mail que vocês costumam usar para acessar o Gmail, para que eu possa dar acesso a esse material aqui todo. Tudo que vocês precisam vai estar aqui nas referências, e todas as apresentações eu vou colocando aqui. E depois, nesse mesmo documento aqui, eu vou hiperlinkar. Por exemplo, hoje eu vou falar de Transformers, né? Estou falando de planejamento do curso, daqui a pouco eu vou parar essa gravação e começar uma segunda gravação sobre a aula de Transformers. E aí, nessa coluninha aqui, eu vou hiperlinkando esses vídeos que vão estar lá no YouTube. Então, vocês vão ter no final do curso todo o planejamento do curso hiperlinkado com as aulas lá no YouTube. Ok? Bom, então eu vou sair daqui e começar então a falar de Transformers. Então, novamente, é bem importante que vocês me mandem e-mail para vocês terem acesso a esse folder lá do Gmail, e é importante que vocês sigam esse documento de planejamento que eu estava apresentando. Depois que a gente, é claro, conseguir arrumar os grupos. Fala, Marina. Boa tarde, professor. Sobre os grupos, a gente te manda individualmente, cada um, tipo, eu quero participar do grupo T2, por exemplo. Olha só, os assuntos vocês vão ter que escolher. São 5 grupos. Deixa eu voltar lá para o planejamento, que é mais fácil. Peraí. Então, você vê aqui, por exemplo, o grupo 1 vai tratar de classificação de texto. Então, se tiver um conjunto de pessoas interessadas em classificação de texto, no máximo 5 pessoas, 4, 5 pessoas, então esse formaria o grupo 1 para tratar desse assunto. O que eu descobri bem rapidamente é que, com essa história da gente ter aula pelo Zoom, os alunos nem sempre se conhecem. Eu já dei aula aqui que ninguém se conhecia, então eu tive que organizar os grupos. A maneira óbvia de fazer isso é cada um, quando mandar lá um e-mail com o seu e-mail preferido para acessar o Gmail, diga o seguinte: olha, eu tenho interesse nesse assunto. Qual assunto? A Text Classification. De novo, deixa eu projetar aqui. Que assunto que você levaria? Eu tenho interesse em Text Classification, depois no ChatGPT. Então, me dá aí 2 opções, porque com isso eu consigo organizar os grupos, mesmo que as pessoas não se conheçam, tá? Claro. Professor, Fala.
Mas Quem no tá caso, se falando? já for um grupo formado querendo pegar um tópico, a gente envia o e-mail de todo mundo do grupo. Pode ser, me facilita a vida, dividir por 4 ou 5 o número de e-mails que eu tenho que processar, tá? Ok. Isso me facilita bastante a vida. Quem tiver indeciso, me manda sugestão do que ele gostaria de apresentar. Outra coisa interessante é que às vezes as pessoas esquecem que quinta-feira não tem aula. Quinta-feira não vai ter aula. Quinta-feira é para vocês prepararem aula, né? E a gente apresentar aqui na terça-feira. Eu acho que não tão tanto quantas pessoas tem aqui. 4 vezes 3, 12. Tem 13 pessoas. Está faltando um bocado de gente nessa turma. Eu vou reforçar esse pequeno detalhe mandando e-mail pelo Sal. Bom, então vamos lá. Deixa eu achar aqui a apresentação. Aliás, deixa eu parar a gravação e começar